Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar com a demanda. Nós falamos na aula passada sobre a classificação de bens complementares e bens substitutos, tá? Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre a classificação de bem normal, bem inferior versus bem normal ou superior. Então, primeiramente, só para esclarecer, nós estamos falando que bem normal ou superior são sinônimos, tá? Então, normal e superior, por enquanto, vão ser sinônimos para a gente. Então, nós vamos comparar os bens normais superiores versus bens inferiores, tá? Essa parte também já foi ministrada na nossa aula. Nós estamos fazendo uma recapitulação para a gente poder seguir adiante. Então, nós estávamos falando no último vídeo que a quantidade demandada do preço do bem varia em função do seu próprio preço, em função dos preços dos bens complementares. E agora, para a gente falar essa classificação de bem inferior ou normal, nós vamos utilizar o critério renda, tá? Então, agora, renda é o que vai determinar se um bem é inferior ou um bem normal. Tá claro? Então, essa que é a lógica para classificar bens normais ou inferiores em relação à renda. Nós falamos, então, mostramos em gráfico, mostramos na equação, e o que a gente vai fazer nessa equação aqui agora é só adicionar a renda aqui, tá? Mas antes de eu adicionar a renda aqui, desculpa, antes de eu adicionar a renda aqui, tá, no final da equação, vamos ver graficamente como é que é o entendimento disso, né? E eu vou explicar novamente isso, tá? Então, olhando para esse gráfico, a gente tem, lembrando, preço, quantidade consumida do bem X e a curva de demanda negativamente inclinada, expressando aí a lei da demanda, tá? Para a gente causar o efeito da renda nesse bem, nós temos que mexer, então, nesse gráfico. Lembrando, então, que a única variável que causa deslocamentos da curva de demanda é a própria... Desculpa, a única variável que causa deslocamento na curva de demanda, ou seja, ao longo da curva de demanda, tá? Ou seja, modificando daqui para cá, por exemplo, né? É o próprio preço do bem. Todas as outras variáveis que não são o preço do bem causam deslocamentos da curva de demanda, ou para a direita ou para a esquerda, ou seja, aumentando a demanda ou diminuindo a demanda nesse sentido aqui, beleza? Então, renda não está representada no nosso gráfico. Então, se nós estamos falando de um bem, vamos primeiro falar então de bem normal ou superior, como nós já falamos, são sinônimos, tá? Nós estamos falando que um aumento da renda causa, nós estamos falando isso aqui, ó, que um aumento da renda causa um aumento na quantidade demandada do bem X. Isso caracteriza bem normal ou bem superior. Nós representarmos isso na nossa curva de demanda, no nosso gráfico, nós temos então que quando eu tenho aumento de renda, eu tenho aumento vamos lá, da quantidade demandada, porém causado por um deslocamento da curva de demanda, tá? Ela sai de D1 e vai para D2. Aqui, vai para D2 aqui. Tá? Então, o raciocínio é o seguinte, ó, se eu estava no preço 1, tá? No preço 1, eu estava consumindo a quantidade 1, tá? Nesse ponto aqui. E aí, com o aumento da renda, eu vou ter que aumentar a quantidade sem mexer no preço. O preço fica constante.
Então, a única solução é causar um deslocamento da curva para a direita, tá? Para esse novo ponto aqui. Passando para Q2. Tranquilo? Simples assim, tá, pessoal? Então, bens normais ou superiores, aumento da renda causa redução na quantidade demandada e, da mesma forma, redução da renda leva à redução na quantidade demandada do bem X. Então, se nós formos representar agora, a gente tem, então, deslocamento. Mudei a cor aqui sem querer dessa daqui. Voltar com ela branca. Podemos até deixá-la, então... vamos deixar ela branca. Eu vou agora, então, botar essa daqui verdinha, tá? Se o bem... Tá. Isso aqui para bens normais ou superiores. Segue o mesmo raciocínio, tá? Agora minha demanda sai de D1 para D3. Ó. D3. Beleza? Ó. E aí, então, se eu estava nesse ponto agora, se eu estava nesse ponto aqui, agora eu passo para esse ponto e eu tenho, então, uma quantidade 3 menor. Então, diminuiu a renda, diminuiu a quantidade demandada, tá? Isso, então esse raciocínio aqui, ó, esse raciocínio está sendo representado por esse deslocamento e esse raciocínio, redução de renda, está sendo representado por esse deslocamento aqui. Tranquilo? Bom, isso então para bens normais ou bens superiores. Para bens inferiores, o raciocínio é exatamente o inverso, tá? Deixa eu abrir aqui do lado e vamos colocar aqui para a gente entender o que a gente está falando de maneira comparativa, tá? Nesse segundo gráfico, então, agora eu vou representar os bens. Vamos lá, os bens. Caramba, deixa eu melhorar isso aqui. Está bem ruim dessa vez. Tá? Então, aqui serão os bens em... Eita, lasqueira. Tá, ó. Bens inferiores. Beleza? Então, enquanto lá eram bens normais ou superiores, aqui eu estou tratando de bens inferiores. Pronto. Beleza. Então, qual que é a lógica de bens inferiores? Bens inferiores, quando eu tenho aumento da renda, o que acontece com a quantidade consumida? Ela diminui. A grande maioria dos bens, pessoal, se vocês lembrarem, que a gente já discutiu em sala, são bens normais ou superiores, que a pessoa começa a ganhar mais, ela tem, então, um aumento do consumo daquele bem. Alguns bens principalmente de qualidade inferior, eles têm a redução da quantidade, né? Lembra que eu dei o exemplo lá do miojo, né? Salsicha, carne de segunda, né? Tudo isso que quando a pessoa começa a ganhar mais dinheiro, ela deixa de consumir para consumir bens melhores, tá? Então essa é a característica de bens inferiores. Se nós então vamos representar o aumento de renda, redução da quantidade, simplesmente nós vamos então causar um deslocamento da curva. Então vamos primeiro sinalizar aqui que a gente está no preço 1. Preço 1. Quantidade 1. Tá? E aí eu vou reduzir essa quantidade consumida, causando deslocamento da renda, da curva de demanda para a esquerda, tá, pessoal? Então,
no mesmo preço, eu agora estou nesse ponto aqui, ó. Q2. Beleza? Então, o deslocamento aqui, ó, vermelhinho para a esquerda. Redução da quantidade consumida. De novo, bens inferiores, diminuição da renda, o cara passa a ganhar menos, ele volta a comer ovo. E aumenta a quantidade demandada de um produto lá, tá? Inferior. E esse deslocamento, então, é um deslocamento para a direita da curva de demanda. Tá? Então, passa primeiro de D1 para D2, depois de D1 para D3. Então, primeiro aqui, depois para cá, para D3. Beleza? Então, nesse mesmo nível de preço, eu vou consumir agora uma quantidade 3. Tranquilo? É simples assim, tá, pessoal? Então, esses dois gráficos são separados um do outro. Tá? Aqui, bens inferiores, normais, inferiores, aqui bens superiores ou normais ou superiores. Tranquilo? Bom, então vamos olhar agora aqui para a nossa equação de demanda novamente e vamos ver o que a gente vai adicionar nela. Tá? Então, a nossa função de demanda era quantidade demandada em função do preço de X, do preço do bem complementar Y e da renda agora. Tá? E aí, qual que é o sinalzinho que vai na renda aqui? É o mais ou o menos? Depende. Depende do quê? Se for um bem superior, o sinalzinho bem superior, sinal positivo. Bem inferior, sinal negativo. Tá? Então, ele pode ser ou mais ou menos. A única coisa que faltou colocar aqui deixa eu adicionar aqui. E pronto. Foi o Ezinho aqui, que é o coeficiente aqui, o da BCD e o E aqui da renda. Tá? Então tá. Eu acho que é isso que a gente tinha que falar sobre bens normais ou inferiores, bens normais superiores e bens inferiores. É a renda que classifica eles. Tá? Tá. Vamos fechar esse raciocínio agora, então, continuando olhar para essas equações aqui e vou fazer o mesmo exercício, tá? Que nós fizemos em sala de aula. Eu vou explicar aqui agora de novo, tá? Para poder ficar bem claro para que serve essa equação que nós estamos construindo aqui. Os economistas, então, estão preocupados em estimar esses coeficientes. O A é o intercepto, ele não tem importância econômica, tá? Mas o B, o C, o D e o E, na verdade, poderia ser A0, A1, A2, A3 e A4, tá? Então, o nome desse... né? A forma que eu vou chamar ele aqui não tem importância, eu estou chamando de A, B, C, D e E, tá? Esses coeficientes, eles representam a força que cada uma dessas variáveis aqui, ó, preço do bem X, preço do bem complementar, preço do bem substituto, preço de renda, a força que cada um deles tem sobre a quantidade demandada, tá? Ou seja, se esse coeficiente aqui tem um valor alto, quer dizer que o preço do bem tem uma importância grande para determinar a quantidade demandada. Se o coeficiente C, D e o E tem um valor baixo, quer dizer que eles têm uma importância menor para determinar a quantidade demandada. Ou seja, a população decide, o indivíduo ele decide no seu bem-estar, digamos assim, de consumo, quantidade demandada, o quanto ele vai consumir em função de várias coisas. Eu estou falando que essas são as principais variáveis.
Só que algumas variáveis têm uma força maior do que outras. Tá? Então, a gente deu um exemplo lá da carne de bovinos. Né? Vamos substituir assim. Então, a quantidade demandada de carne de bovinos. Aqui, ó. Caramba. A quantidade demandada da carne de bovinos é uma função de A, que é um coeficiente, menos B, preço da carne de bovinos, menos C, preço do quê? Do carvão, por exemplo, né? Preço da própria carne de bovino, menos C, preço do carvão, mais bens complementares, isso, preço do carvão, D, preço da carne de suínos, por exemplo, e da função da renda no final das contas lá. Tá? Então, o que eu quero dizer? Esse coeficiente aqui, ó, o preço da carne de bovinos, tem um impacto muito grande na quantidade demandada de carne de bovino. O preço do carvão tem um impacto menor sobre a quantidade consumida de carne de bovino. O preço da carne de suíno deve ter um impacto também importante, não muito grande, mas importante na quantidade consumida de carne de bovino. E aqui seria talvez o exemplo melhor, né? Ou fosse ter uma força maior, poderia até adicionar também, teria mais preço da carne de frango. Então notem que aqui eu coloquei dois bens substitutos, ó, preço da carne de suínos, preço da carne de frango e o preço e a renda, tá? E aí essa equação vai aumentando, tá? A gente tem várias outras variáveis que poderiam entrar aqui nessa equação, tá? Mas para nosso entendimento da nossa disciplina, basta a gente entender essas daí, tá? Então, eu poderia colocar números aqui, por exemplo, 1,2, botar um valor aí, preço do carvão 0,1, aqui 0,5, aqui 0,8, tá? E aqui colocaria, bom, aqui seria um sinalzinho positivo, né? Porque a carne de bovinos é um bem normal superior. E aqui eu vou botar 0,9. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, com esses valores que eu atribuí aqui de maneira aleatória? 1,2 é maior do que 0,1, é bem maior do que 0,1. Ou seja, o preço da carne de bovino afeta muito mais a quantidade consumida do que o preço do carvão. Tá claro? Mas, de qualquer forma, se aumenta o preço do carvão, tem uma diminuição da quantidade de churrasco que as pessoas fazem, diminui a quantidade de carne de bovino. Mas é um efeito pequeno, né? Então por isso que o 0,1 aqui e aqui 1,2. Já a carne de frango tem um efeito maior. Se aumenta o preço da carne de frango, diminui a quantidade consumida de frango, e essa quantidade consumida de frango, essa redução da quantidade consumida de frango, vai levar a um aumento da quantidade consumida de bovinos. Então, ó, sinalzinho positivo, quer dizer que são bens, então, substitutos, tá? E 0,8 é maior do que 0,5, dizendo que o frango tem um impacto maior no consumo de bovinos do que o suíno, tá? E a renda da população, 0,9, quer dizer, então, que esse é um bem, ó, aumenta a renda em 0,9, em 1%, aumenta a renda, aumenta, então, a quantidade consumida de bovino. Tá claro? Então, essa é a importância da gente entender esses coeficientes.
E eu já adianto para vocês que esses coeficientes chamam-se, como eu já falei para vocês aí, ó. Vou escrever aqui, ó. Chama-se elasticidade. Esses coeficientes chamam-se elasticidade, tá? E nós vamos entender, então, na próxima aula, o que é elasticidade, como que a gente entende ela de forma matemática e como a gente interpreta ela de maneira mais formal do que essa que eu estou passando aqui para vocês. Tudo bem? Então, no próximo vídeo a gente continua falando sobre o tema elasticidade e aí já é então um conteúdo novo. Essas duas aulas foram uma revisão para ficar registrado aqui nos nossos vídeos, tá? E vai ser útil para vocês também fazerem uma revisão para a prova aí, tá bom? Obrigado, até a próxima aula.